490. As medianas de um triângulo medem 9, 12 e 15. Determine a área do triângulo. Bom, então primeiramente a gente tem aqui o triângulo ABC. Fiz as medianas, que nada mais é do que o segmento que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então significa que aqui tem o mesmo tamanho que aqui tem o mesmo tamanho que aqui, e aqui tem o mesmo tamanho daqui. Bom, uma característica do encontro aí das medianas é que esse ponto de encontro divide os segmentos de maneira que esse seja o dobro desse daqui, tá? Então, se uma delas aqui mede 9, né, no total, significa que aqui tem 6 e aqui tem 3. Se a outra mede 12, significa que um tem 8 e o outro tem 4. E se o último aqui tem 15, significa que um tem 10, esse aqui que é o maior, né? E aqui tem 5. Beleza. Agora a gente precisa calcular a área desse triângulo, né? Utilizamos o que a gente tinha sobre medianas. E aí, se a gente pensar em semelhança entre esses triângulos, a gente não vai encontrar praticamente nada. A gente tem ângulos OPV e tal, mas fora isso, nada. Então, mais um tipo de questão que eu preciso buscar um... Opa! Eu preciso buscar uma questão. Preciso buscar um elemento aí, né, que a gente tem que sacar para conseguir resolver a questão, tá? O que a gente vai fazer então? Eu vou prolongar esta mediana aqui, de maneira que esse prolongamento também tenha 3, seja desse tamanho aqui. Aí, eu vou ligar este cara com o B. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Vamos reparar o seguinte. Vamos chamar aqui de, sei lá, de M. O triângulo MBD, ele é semelhante ao triângulo MC. Aí aqui vamos chamar de, sei lá, conta das alturas, chamar de H. MCH. Este triângulozinho aqui, deixa eu pintar aqui, este triângulozinho aqui, ele é semelhante a este triângulozinho aqui. Por quê? Porque ele tem lado em comum, porque são duas metades, ângulo em comum, porque é OPV, e lado em comum, porque a gente prolongou 3. Então, eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Ok? Ok. O que acontece? Vou calcular a área deste triângulo aqui, ó. Tenho os 3 lados dele. Por que eu tenho os 3 lados dele? Porque se aqui é 8, aqui também é 8. Além deles serem semelhantes, eles são congruentes, né? Porque a razão de semelhança é 1. Afinal, é o mesmo tamanho do lado, né? Então, aqui também é 8. Então, se eu calcular a área desse triângulozinho aqui, seria a mesma coisa que calcular a área deste triângulozinho aqui, não seria? Afinal, esses dois triângulos têm a mesma área. E aí, o que acontece? Se eu pensar nesse triângulozinho aqui, então deixa eu despintar aqui, deixa eu pintar aqui. Vamos supor que a área desse triângulo seja 20. Concorda comigo que se eu pensar no triângulo original, a base dos dois é a mesma, né? Só que a altura dele é 1/3 da total. Ou seja, se eu calcular essa área aqui, é só eu multiplicar para achar a área do triângulo maior. Beleza? Então, esse era o esqueminha que a gente precisava aqui para conseguir alguma relação com o triângulo original. Então, vamos lá. Calculando a área do triângulo HBD. Como a gente tem os 3 lados, vou usar a fórmula de Heron, tá? Então, semiperímetro vai ser a soma dos 3 lados dividido por 2. Lado aqui 6, 10 e 8. Então, 6 mais 10 mais 8, dividido por 2, vai dar 18, 24 por 2, que dá 12. Utilizando a fórmula, teremos 12, que vai multiplicar 12 menos cada um dos lados, né? Então, menos 6, 12 menos 8 e 12 menos 10. A área, então, vai ser raiz de 12 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Vou fatorar os números já aqui para não ter que fazer a multiplicação e depois fatorar, né? O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. O 6 é 2 vezes 3.
O 4 é 2 vezes 2 e tem um 2 ali do próprio 2. Vamos separar em parzinhos. 2, aqui 3 com 3, 2 com 2 e 2 com 2. Então, a área vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2, né? Cada parzinho sai 1. Então, dá 6, 6, 12, 12, 24. Então, a área essa areazinha aqui é de 24 metros quadrados. Como agora a nossa altura, o triângulo maiorzão aqui, né? Triângulo ABC, ele tem o triplo da altura, afinal a altura é 9, é só multiplicar por 3. Então, aqui, a área do triângulo ABC é 3 vezes a área, eu vou chamar aqui de área 1, né? Para não ficar assim. Então, aqui, área 1. E isso dá 3 vezes 24, que dá 72. Só repetindo. A gente calculou a área deste triângulo aqui, usando este triângulo aqui, afinal, esses dois são congruentes, tá? E aí, a gente está considerando que esse triângulo que a gente calculou tem a mesma base do triângulo maior que a gente quer calcular. A única coisa que mudou é a altura. Então, eles são proporcionais, né? A área vai ser proporcional. Como a altura é o triplo, vai ser o triplo da área. Beleza? Então, foi isso que a gente fez. 72 metros quadrados. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.